estou aqui com a Gabi, Olá! fundadora da Think Twice Brasil. A gente está tendo uma manhã incrível aqui sobre empatia. Então, a gente queria discutir com vocês essa questão. A gente ficou muito, né, Gabi, impressionada com os posts que estão surgindo na internet aí em virtude da morte da Marielle. E a gente queria deixar claro algumas coisas aí para vocês, porque está tendo muita falta de reflexão das pessoas, falta de empatia. De informação. Pois é, e aí a gente trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês. Então, assim, a primeira coisa é, como jornalista, porque eu sou jornalista, e como, assim, uma pessoa que está estudando a questão do extremismo na internet, eu queria fazer um apelo para vocês para não compartilhar esse discurso de ódio que as pessoas estão comentando nos posts. Porque sempre que a pessoa dá o share, a pessoa reverbera aquilo ali. Então, para que você está fazendo isso? Tudo bem, eu sei que choca, mas assim, vamos deixar ele se perder no silêncio. Existem outras maneiras de enfrentar o discurso que não seja compartilhando. É. E assim, e até essa questão de também evitar o enfrentamento. Porque quando você começa a partir para a discussão ali na rede social, você só inflama aquela opinião extrema da pessoa. De alguém que provavelmente não está aberto ao diálogo e à desconstrução de um conceito que já existe. E além disso, uma outra coisa, um dado que eu queria ver, ontem estava circulando na internet, acho que era uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mostrava que, assim, apesar de parecer que esses discursos extremos são numerosos, eles representam, assim, o estudo da FGV mostra que eles representam 7%. Então, essa sensação de que eles são numerosos, a gente, em grande parte, tem culpa nisso, porque a gente fica replicando essas coisas, compartilhando. Então, assim, vamos evitar isso. E o outro ponto que eu queria tocar com vocês, esse é um ponto, questão de extremismo, porque, assim, a definição de extremismo que eu vou usar aqui, ela é uma definição abrangente, que também chega na parte de direitos humanos, que é a parte que a Gabi é especialista, que eu não entendo muito. Então, a definição é a seguinte: o extremismo ele pode ser aplicado a qualquer ideologia que defende supremacia religiosa ou racial e ou se opõe aos princípios universais da democracia e dos direitos humanos. Ou seja, você que acha que negro é inferior, você que acha que gay não tem direito, você que acha que bandido merece morrer, você que acha que muçulmano não deveria existir, você é extremista. Se você acredita em Deus, ou se você até não acredita em Deus, mas se você acredita no humano, você não pode tratar o outro como se não fosse humano. Não é, Gabi? É isso. O que você tem a dizer sobre ser humano? Acho que, enfim, é uma discussão super pertinente, porque em 2018 a gente comemora 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, que é uma declaração que foi, enfim, é uma construção coletiva que a ONU liderou de alguma forma. Então, em 1948 a declaração se tornou pública e ela tem 30 artigos. Quem tiver dúvida, depois a gente pode pôr um link de acesso a essa declaração. E basicamente essa Carta de Direitos Humanos, ela elenca quais são os direitos fundamentais que todos os seres humanos, de maneira universal, inalienável, têm que, enfim, fazer uso ou têm que encontrar satisfeitos. Então, quando a gente fala do direito à vida, o direito à expressão, o direito à educação, o direito de praticar a sua religião, tudo isso é parte da Carta dos Direitos Humanos. E eu acho que dentro dessa lógica que essa carta sugere, tem uma observação muito curiosa que está no preâmbulo, inclusive, que fala da satisfação e da garantia de 4 liberdades essenciais. E são liberdades positivas e, de alguma forma, negativas, no sentido de que é a liberdade de expressão e de prática religiosa, e a liberdade negativa de não sentir medo e de não viver necessidade, de não viver a miséria. Então, essas 4 liberdades que, de alguma forma, a Carta dos Direitos Humanos prega, elas acabam sendo o princípio de desenvolvimento e de interpretação que a gente pode dar para os direitos humanos.
Mas acho que dentro do contexto do extremismo, Bia, é super importante a gente entender também que os direitos humanos, eles são um guarda-chuva muito amplo, que permitem uma série de interpretações por grupos diversos. Então, não necessariamente o que está endereçado na Carta dos Direitos Humanos é de fato pregado ou interpretado por quem trabalha com direitos humanos, por quem defende os direitos humanos ou por quem simplesmente opina no que se relaciona ao tema. Então, acho que isso é uma importante diferença, um traço importante desse tema que a gente tem que pontuar e diferenciar. E isso linka alguns dos comentários e algumas das reações quando a gente presencia ou experimenta um crime como que a gente viu essa semana, que foi essa morte que, enfim, chocou, assustou, amedrontou, não calou, mas, enfim, assustou a maior parte da população. E os comentários das pessoas muitas vezes reverberam justamente, enfim, tá com dó do bandido, leva para casa, direitos humanos para humanos direitos. Aquele mito de que direitos humanos só cuida de bandido. Isso é um outro mito que a gente tem que desconstruir. É um outro mito, exatamente. Eu acho que dentro do guarda-chuva dos direitos humanos, a proteção, enfim, e a satisfação dos direitos de pessoas em situação de cárcere também é um direito que tem que ser contemplado. Mas não é só ele. Ele é um desses direitos. E é um direito importante que exista, porque dentro da nossa jornada, a gente não consegue controlar o que tem pela frente, qual é o nosso futuro. Então, quando a gente garante e promove os direitos humanos, ao mesmo tempo que a gente evita que alguém, em uma situação de violação ou abuso, seja exposto a uma violência desnecessária, a gente garante que a gente, no dia que, ou se acontecer, de precisarmos fazer uso de um direito como esse, esses direitos vão ser também garantidos. Então, quando a gente centraliza o nosso discurso no discurso de direitos humanos é direito para bandido, bandido bom é bandido morto, a gente se afasta da possibilidade de um dia a gente viver uma experiência equivalente. Por motivos distintos, obviamente, cada um tem a sua jornada, a sua trajetória, mas a partir do momento que a gente desmerece ou desconsidera a funcionalidade e a importância dos direitos humanos, a gente coloca em xeque quase que a nossa própria humanidade, de alguma forma. E eu acho assim, as pessoas que defendem muito esse discurso de que bandido bom, bandido morto, elas podem questionar a gente assim, mas você nunca teve um parente na família que foi assassinado. Mas você nunca sofreu na pele. Assim, eu vou dizer por mim. Eu já tive várias vezes em que eu saí do trabalho e fui para casa morrendo de medo. Passar na linha vermelha, na perimetral, com aquela violência toda. Só que eu acho que a gente tem que fazer um exercício, é difícil, não estou dizendo que é fácil, é difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer um exercício assim, ninguém nasce bandido. Você não nasce bandido de berço, nasceu já é bandido. Não, tem toda uma conjuntura que leva para aquilo e é muito mais fácil a gente classificar, usar o label, né? Rotular a pessoa, é bandido, é do mal, ao invés do que parar e pensar e questionar o sistema inteiro, que isso sim, eu acho que é um trabalho muito mais importante do que você, Marielle tinha envolvimento com não sei quem, defendia a favela. Tipo, por que existe favela? Por que as pessoas da favela não têm acesso à educação e saúde? Eu acho que isso é um questionamento, sem dúvida, muito mais importante do que reduzir as pessoas a uma categoria e pregar e usar a internet como veículo para propagar o ódio e dizer, não, tem que morrer, tem que matar, tem que... Porque esse discurso, Gabi, é uma coisa muito séria. E muito perigosa. Porque eu acho que o que você traz, Bia, é essencial para a gente compreender os direitos humanos na medida do que ele poderia e deveria ser compreendido. A lógica do Brasil é tratar os direitos humanos como uma pasta da segurança pública. Isso é uma lógica não só do Brasil, mas de vários outros países. E o meu posicionamento é que não necessariamente poderia ou deveria ser assim. Eu acredito que os direitos humanos, eles, sendo esse guarda-chuva, eles são uma matéria que permeia absolutamente todas as matérias de interesse público e privado. Então, a partir do momento que a gente reduz a discussão dos direitos humanos à segurança do indivíduo e da nação,
a gente deixa de considerar qual é o contexto social, político, econômico e cultural que esses indivíduos estão expostos e de que forma esses direitos humanos estão sendo oferecidos ou satisfeitos a esses indivíduos. Então, quando a gente olha para o Brasil, que é um dos países mais desiguais, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Passamos recentemente, se eu não me engano, a Rússia, com mais de 700 mil pessoas em cárcere. Todos esses fatores, eles não são da noite para o dia, eles não se constroem do nada e eles não têm, enfim, eles têm um motivo de ser. Muitos desses motivos de ser são fundados na desigualdade e na violência estrutural que a nossa sociedade experimenta como um todo. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente tem sim que considerar qual que é o contexto em que esse indivíduo e essa sociedade vivem, que de alguma forma ou de outra permitem que os direitos humanos sejam violados, sejam abusados, ou que pelo menos não sejam satisfeitos ou garantidos. Porque eu acho que também nessa discussão é importante a gente pensar, agora já por um ponto de vista de direito internacional e pensando direitos humanos sob a ótica do direito mesmo, seria um dever do Estado respeitar, satisfazer e promover enfim, o alcance aos direitos humanos. E a gente sabe que o Brasil, não é de hoje, não faz às vezes de satisfazer esses direitos básicos. Então, uma vez que esses direitos não são satisfeitos, qual que é a situação da sociedade, do indivíduo, para, enfim, fazer às vezes do Estado e se virar nos 30 ali para sobreviver ou para conduzir a vida da forma como tem que ser feito. Então, quando a gente fala de direitos humanos, você trouxe um ponto essencial, a importância da gente considerar esse contexto indissociavelmente, inalienavelmente, porque sem esse contexto social a gente não consegue enxergar quem que é esse indivíduo deslocado da sociedade. E eu acho assim, tudo bem, você tem essa visão extremista, essa visão, eu vou bater nessa tecla de extremista, porque eu acho que a palavra é forte e que eu acho que pode levar à reflexão. Então, aqui tratando racismo, homofobia, xenofobia, islamofobia, todos esses fobias como extremismo, porque são extremismo. Então, assim, se você tem essa visão de que bandido bom é bandido morto, você tem essa dificuldade de enxergar ele nesse contexto social. Então, vamos para o lado emocional. Bandido também tem família. E, independente de ser bandido, as pessoas geralmente têm família. Por exemplo, a Marielle, ela deixou uma filha. E ninguém pensou, essas pessoas que colocaram essas mensagens, não pensaram que ela tem família, a família pode estar vendo isso. Não, ninguém pensou. Ninguém sabe. É muito fácil você jogar mensagem de ódio sem pensar que tem pessoas chorando a morte daquela, entendeu? Então, acho que quando você... Então, tudo bem, você não consegue enxergar o bandido ou a pessoa diferente de você, porque a diferença é que você não consegue enxergar como igual, então você pelo menos pense que ele também tem família. E aí, pelo menos, tente respeitar, porque eu acho que isso também, essa questão do respeito, é uma coisa que está faltando muito. A gente passou a manhã inteira aqui discutindo empatia. Empatia não é uma coisa fácil. Não. Então, assim, se você não consegue gerar empatia, não consegue conectar com a outra pessoa, eu acho que pelo menos deve haver respeito. Sem dúvida. Porque se não houver respeito, e assim, gente, isso é uma coisa muito, muito séria. A internet, ela é maravilhosa, ela deixa a gente se conectar, ela encurta a distância, ela dá voz. Mas ela também pode ser perigosa. Sim, demais. E acho que outro ponto bacana, Bia, que você trouxe, enfim, talvez desracionalizar a discussão do extremismo e dos direitos humanos. A gente costuma tratar essas pautas de uma maneira muito lógica e muito racional. E, como tudo, essas pautas elas são conduzidas por pessoas que são nutridas por suas emoções e suas vivências pessoais. Então, voltando a essa experiência de perdas ou de, enfim, de eventuais sofrimentos que a gente viva para justificar esse discurso de ódio.
quando a gente experimenta isso, essa vulnerabilidade, é muito possível que essa mesma experiência seja similar à experiência de outro que se encontre em situação parecida. Então, quando a gente pensa no humano, que é o sujeito dos direitos humanos, se tem um ponto que a gente pode, talvez, sugerir que seja o nosso grande ponto em comum como humanidade, seja a experiência da vulnerabilidade. Então, nós experimentamos a dor de uma forma semelhante, a humilhação, o sofrimento, a miséria, a fome. Então, essas diferentes vulnerabilidades que permeiam a nossa existência, elas podem ser vividas e experimentadas de maneiras muito semelhantes. Então, só por isso, a gente já poderia ter aí um motivo de talvez não se conectar profundamente com o outro ou com a dor do outro, mas pelo menos reconhecer no outro uma possibilidade que também existe para mim, né? E acho que quando a gente fala do discurso extremista, especialmente quando a gente está num setor, enfim, online, num ambiente virtual, é fácil perceber também como essa barreira de não enxergar o outro e de não acessar o outro permite que a gente se perceba não vulnerável, porque a gente não está expondo as nossas vulnerabilidades, né? A gente se permite, dentro de um ambiente virtual, expor só aquilo que a gente acha que é valioso. Então, enfim, o perigo disso é justamente a gente conseguir continuar abastecendo e nutrindo um ciclo vicioso onde a gente não pode expor as nossas vulnerabilidades, reconhecer as nossas vulnerabilidades e, por consequência, não reconhecer as possíveis vulnerabilidades que existem no outro. E de que forma isso poderia dialogar, no sentido de que é na interação com o outro que a gente evolui, é na interação com o outro que a gente também conhece um pouco mais da gente. É isso. Então, assim, só para resumir, porque tem muita gente assistindo a gente, depois esse vídeo vai estar no YouTube também, a gente vai colocar no YouTube para as pessoas poderem acessar. Vocês, por favor, compartilhem. Não adianta só dar like, tem que compartilhar para fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Então, a gente queria deixar duas mensagens para dois públicos diferentes. Primeiro, o público que não concorda com essas mensagens de ódio que estão sendo compartilhadas na internet. Esse público, não compartilhe essas mensagens. Não dê share e não entre no confronto, né? Porque quanto mais você ficar confrontando ali, mais você vai inflamar e mais você vai dar voz. Assim, eu desde a faculdade estudo muito Foucault, e Foucault é muito ligado ao poder das palavras. Então, quando você silencia um discurso, ele perde força. Então, se a gente silenciar esse discurso e não compartilhar, ele naturalmente vai perdendo força e não vai parecer essa coisa gigante que a gente acha, que a gente tem essa impressão que é. Agora, a outra mensagem é para o outro público, o público que acredita que bandido bom é bandido morto, que colocou mensagem de ódio na internet, um público que acha que certas pessoas, certos segmentos da população são inferiores. Primeiro ponto, se você tem dificuldade de enxergar o outro como ser humano, faça reflexão sobre que aquele ser humano, ele vai além do que ele se apresenta, ele tem todo um contexto. E faça reflexão de que ninguém nasce bandido. Essa é uma reflexão muito importante. O segundo ponto, se você não consegue fazer essa reflexão, então pensa que se fosse com você, se você gostaria de ver mensagens de ódio relacionadas ao familiar seu na internet, você gostaria? Eu acho que ninguém gostaria. Você gostaria? Não. Eu não gostaria. Ainda mais depois de morrer. Imagina, sei lá, seu pai morre e aí começam a pipocar um monte de mensagens lá sobre o seu pai. Você ia ficar feliz? Eu acho que não. Então, esse é um outro exercício para você fazer antes de você começar a colocar mensagens de ódio. Terceiro conselho, informe-se. Leia, aprenda, principalmente com relação àqueles que são racistas, aqueles que têm visões extremistas com relação a muçulmanos. Tem muita informação aí que a pessoa se perde, que não entende, ou até essa questão racial é uma questão até muito mais forte, não tem
não tem nem palavra para explicar o racismo, de tão bizarro que isso é. Então, informe-se. Informe-se. E se nenhum desses 3 conselhos funcionar, você continuar com ódio no coração e continuar querendo compartilhar, pense na palavra respeito. Você pode ter sua opinião, beleza, isso aqui é uma democracia, cada um tem sua opinião, só que existe uma palavrinha chamada respeito. Então, se você quer que o outro te trate com respeito, tenha respeito também com os outros. Então, eu acho que é isso, né, Gabi? Se eu puder só acrescentar... Lógico. Uma coisa que eu amei sobre a tua fala do silenciar o discurso. Eu acho que no contexto que a gente vive hoje, e esse live não é em vão, ele tem um propósito e vem num momento muito pertinente, é importante a gente lembrar que no nosso país, vários discursos são silenciados e isso é histórico. Então, a gente está num momento decisivo, a gente está num momento delicado, a gente vive tempos sombrios. Então, é importante que alguns dos discursos silenciados estruturalmente na nossa história, como, por exemplo, o discurso da população negra e periférica, seja um discurso que deixe de sair da sombra e que tome as ruas e que faça uso dos privilégios das pessoas que não fazem parte desses segmentos da sociedade para abrir o caminho e para suportar na medida do que a gente puder, para que a gente consiga rever os nossos privilégios e, a partir dessa revisão de privilégios, a gente consiga fortalecer as nossas relações sociais, como indivíduo, como cidadão e como comunidade, mas principalmente que a gente juntos consiga questionar as estruturas sociais, as estruturas da desigualdade, da violência sistêmica, do feminicídio, da morte contra jovens negros e por aí vai. Então, o convite é isso, é que a gente se abra à informação, se abra ao outro, mas principalmente que a gente olhe para si e para que de forma a gente possa desconstruir aquilo que nos impede de trabalhar por um Brasil mais justo, que é o que imagino todo mundo espera. É isso. Então tá ótimo. Gabi, obrigada. Essa foi a Obrigada. primeira live da Gabi, gente. Eu acho que ela foi ótima. Deixa a opinião de vocês. E por favor, compartilhem o vídeo, tá bom? A gente se vê depois. A Gabi vai fazer mais coisa pra gente, porque a Gabi tem um trabalho incrível. Depois acessem lá o site do Think Twice Brasil. Obrigada, gente. Beijo, gente. Tchau. E não compartilhem a mensagem de ódio, por favor. Nossa, adorei, amiga!